Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui no canal é dia de falar de Alaxiner, né? A Era da Inocência e Alaxiner, a Era do Desencanto. Dois quadrinhos aí que a nossa gloriosa Pipoca e Nanquim soltou. Eu vi vídeos aqui do YouTube que só falou desse volume. Ninguém se preocupou em falar do volume seguinte que saiu. E hoje eu vou falar dessa obra que ela é extremamente importante no universo dos quadrinhos, porque nós temos dois autores latinos sendo publicados na Europa, gerando um enorme panorama do que é a sociedade norte-americana. E o melhor de tudo, é uma obra extremamente poderosa, é uma obra que vocês têm que ler. E também vou falar das edições, das duas edições aqui no caso, da editora Pipoca e Nanquim, que me desagradou. Eu não gostei aqui das edições. Tá aqui, ó, para quem gosta de lombadas, né? A única preocupação real do leitor brasileiro é saber se é capa dura e como é que fica a lombada na estante. Então já estou mostrando aqui para vocês como é que fica, mas antes da gente começar esse papo aqui, deixar aquele recadinho de lei, inscreva-se no canal do Nerd Mochilinha para você não perder nenhuma novidade. Aqui eu falo de quadrinhos de heróis, quadrinhos americanos, eu falo de quadrinhos brasileiros, europeus, japoneses, etc. Enfim, galera, eu falo de gibi, porque o negócio é falar de gibi, é bom demais falar de gibi, ainda mais de gibi bom. Galera, é o seguinte, né? Carlos Sampaio e José Munhoz, dois argentinos que fugiram da ditadura do nosso vizinho, da Argentina, para poder produzir quadrinhos de extrema qualidade na França. Primeiramente, eles publicaram em alguns outros países, principalmente na Espanha e na Itália, até que eles migraram para publicar na França. Eu vou comentar com vocês aqui as duas edições e eu vou comentar história por história para vocês terem uma ideia de quem é Alaxiner, que é esse cara aqui que está um pouquinho mais novo aqui, e aqui ele já está um pouco mais velho, acabado aí no traço do nosso glorioso José Munhoz. Mas é o seguinte, Alaxiner, ele é um personagem, ele é um americano médio, ele é um cara branco, ele é um cara alto, ele é um cara loiro, ele é um cara que ele cresceu ali durante a Segunda Guerra Mundial e ele depois disso serve ao exército e saindo do exército ele resolve trabalhar em uma força policial, né? Trabalhando numa força policial, ele acaba tendo contato com o que há de pior dentro da sociedade norte-americana, fazendo com que ele saia dessa força policial e ele parta para virar um investigador profissional, um investigador particular, um detetive, né? Então é o seguinte, isso já é apresentado logo de cara na primeira história, que é Conversando com Joe. Aqui a gente já tem um básico, que nem eu acabei de explicar, né? Um americano que, enfim, está começando a ficar desencantado com o seu país, e é uma história policial, uma história noir, uma história pulp aqui do jeito tradicional. É uma história que começa devagar, mas que já nos passa a ideia de quem é o personagem e também de alguns traços dessa sociedade norte-americana, quando a gente tem, por exemplo, o estupro da irmã de Alaxiner, que se chama Tony, né? A Tony, que é a irmã dele, e aí essa situação ela não é resolvida por meios legais. Sim, a polícia ali, a dupla de investigadores da polícia, agindo como um grupo de extermínio que decidem assassinar as pessoas responsáveis pelo estupro de Tony, e a justiça ela não acabou sendo feita, o que fez com que o nosso glorioso Alaxiner saísse da força policial. Ela já passa uma ideia muito legal do que a gente vai esperar do gibi, né? Eu acho que é uma história introdutória muito boa, assim também como o caso Webster, né? Que é uma história de investigação, aqui que é a segunda do volume, e é uma história interessante, porque o Carlos Sampaio, ele era publicitário,
né? Ele era publicitário, e essa história aqui ela se passa dentro de uma agência de publicidade, envolvendo um dono de uma agência de publicidade, que ele se chama Calvin Webster, né? Por isso que se chama o caso Webster aqui, e ele é livremente inspirado no ex-patrão, né? E o diretor da filial argentina da agência Walter Thompson, né? Uma das maiores agências de publicidade do mundo até então. A gente também tem aqui a próxima história, que se chama o caso Fillmore. Fillmore, que ainda assim o gibi ele vai crescendo lentamente com histórias interessantes, né? Ele só precisa resolver um caso, você acompanha, você fica, né, curioso para saber as pistas, como é que o Alex Sinner ele vai acabar reagindo em relação a toda essa história, mas o gibi ele vira uma outra coisa quando a gente tem aqui o caso Viet Blues, que ele é uma história fantástica. Eu acho que essa história aqui, ela acaba se tornando o grande ponto de virada do Alex Sinner, e é onde você lê e você fala assim, porra, isso aqui é muito foda. Isso aqui é muito foda, né? Porque assim, a história, ela começa com um personagem, um homem negro, que ele tá com um problema na vida, problema de drogas, problema de pessoas perseguindo ele, e ele é um ex-combatente da guerra do Vietnã, né? Uma guerra que deixou consequências, que deixou feridas, que deixou cicatrizes muito abertas na sociedade norte-americana. Por quê? Porque os Estados Unidos ele perdeu a guerra do Vietnã, e os combatentes que acabaram retornando para o país, eles acabaram ficando à margem da sociedade. Porque assim, como assim? Os Estados Unidos ganhou a Primeira Guerra Mundial, ganhou a Segunda Guerra Mundial, ganhou a Guerra da Coreia, ganhou não sei aonde, e quando tem a Guerra do Vietnã, perdemos. A primeira derrota norte-americana em uma guerra. Então, esses caras, dentro da mentalidade norte-americana, eles são extremamente perdedores. E a sociedade acaba banindo eles. Isso acaba sendo ainda pior para os combatentes negros que foram lutar lá na guerra. Imagina, né? Perdeu a guerra, você é um cara preto e você ainda tem que lidar com tudo isso em uma sociedade extremamente preconceituosa, uma sociedade que te põe à margem da sociedade. E aí, a gente tem, vamos dizer assim, um dos primeiros despertares de consciência do Alex Sinner, porque assim, ele está tentando resolver uma situação, né, um caso que caiu meio que no colo dele, que é ajudar um homem negro, um homem viciado, né, porque muitos soldados norte-americanos voltaram viciados da guerra do Vietnã, e a história ela só vai ganhando camada e camada. E por mais que ele se esforce para entender, para tentar entender o que está acontecendo, né, tentar ajudar esse homem, na verdade ele nunca vai conseguir. Ele nunca vai conseguir porque, no fundo, ele é um homem branco padrão norte-americano. E assim, por mais que ele fique se envolvendo, ele fale com várias pessoas, ele ainda é rechaçado pelos amigos desse homem negro que ele está tentando ajudar, falando tipo assim, cara, tu nunca vai entender, né? E tem uma outra passagem nessa história que eu gosto muito de verdade. Eu vou até pegar aqui, tentar mostrar para vocês, porque eu acho que é uma das passagens mais bonitas, assim, até certo ponto, e melancólicas também, porque assim, anteriormente, o Alex Sinner, ele acaba falando com um homem negro que ele acabou ascendendo na sociedade por conta de crime. O cara só venceu na vida à base da violência, porque para você vencer na vida, você tem que ser pilantra, né? Isso principalmente na nossa sociedade atual, né? Se você ficar vendo quem faz jogo do bicho, jogo do bicho não, né? Jogo do tigrinho, que fica fazendo bet, essas coisas, é só essas pessoas que aparentemente dão certo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil.
Então imagina como é que você faz para ascender na sua vida, ainda mais se você é uma pessoa negra. Então o Alex Sinner, ele é confrontado por um homem que ele só conseguiu vencer na vida por meio da violência. Isso deixa ele bem injuriado. E a partir dessa conversa com esse mafioso, né, vamos dizer assim, ele acaba tomando a decisão que ele precisa fugir da cidade de Nova York, onde ele fica, para outro lugar, para a poeira baixar e ele ficar de boa. E aí ele acaba dando carona para um homem gay, né, para um homem gay que simplesmente chega e fala assim para ele. Tem a narração do Alex Sinner, né? Meu voo era às 10 da noite, não queria viajar sozinho, eu peguei a estrada. E aí o homem gay, né, que não tem nem nome, ele é apenas um cara gay, ele chega e fala, tive sorte, geralmente não nos dão carona, não nos aceitam, ficam preocupados. Uma vez conheci alguém que se parecia com você, eu gostava muito dele. E aí o Alex Sinner chega e fala, o elogio me deixou meio desconfortável. Ultimamente eu estava acostumado só à grosseria. E ele fica constrangido, né? Ele fica triste, porque assim, ele é atingido por um gesto como é que eu posso dizer assim, por um gesto simpático, por um elogio. Pô, meu, tu é um cara bacana, né? Me lembra uma pessoa com quem eu convivi, muito provavelmente era um ex-namorado, um ex-amante desse homem gay. E aí ele fica muito sem graça, né? Uma gentileza inesperada desmonta completamente o Alex Sinner nesse mundo tão sombrio que ele acaba participando, né? E aí tem uma quebra de expectativa muito grande logo na página seguinte, em outros 2 quadros aqui, aonde esse homem gay ele é brutalmente assassinado, né? Porque ele estava na hora errada e no lugar errado. E aí a trama ela se encerra com a justiça dos homens sendo feita e com algumas verdades na cabeça do Alex Sinner sendo destruídas. A lei ela é basicamente um instrumento da classe dominante e ela foi feita para subjugar e sufocar as classes menores. Sinner, até certo modo, ele tentou enfrentar isso, mas ele ainda tem essa ideia dentro de si, porque ele é um ex-policial e ele tenta seguir a ordem e a justiça, mas a sociedade meio que tenta impedir isso nele. Na verdade, a sociedade ela joga o caralho da verdade na cara dele a hora toda, né? É uma história fantástica. É uma história fantástica. Eu acho que aqui é o verdadeiro ponto de virada do gibi. Você lê, você fala, cara, olha, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. E aí o gibi ele prossegue, né, na história, ele cuja bondade é infinita, onde Sampaio e Munhoz eles fazem mais uma crítica, né, que envolve a questão do tráfico de mulheres e o desejo sexual dentro da igreja, né, principalmente quando a gente tem a figura de um pastor que ele acaba se apaixonando pela própria filha, e a filha ela resolve fugir para não ter um ato sexual, ser estuprado ou algo do gênero pelo próprio pai, e ela acaba entrando numa trama de tráfico sexual, tráfico de mulheres, né, que é muito interessante, é uma história que eu gosto muito também, mantém lá no alto. E a gente tem aqui uma história muito curiosa que se chama A Vida Não é uma História em Quadrinhos, baby. Muito antes do Grant Morrison em Homem Animal, muito antes do John Byrne no Quarteto Fantástico e também na Mulher Hulk, ou mesmo do Deadpool quebrando a quarta parede, nós tivemos Alex Sinner. Por que eu tô falando isso, gente? Porque simplesmente Carlos Sampaio e José Munhoz visitam, né, o nosso glorioso Alex Sinner aqui, onde os 2 autores eles acabam participando como personagens do próprio gibi, né? Vai achando que foi o Grant Morrison que inventou isso aí, né? É muito legal, cara. E assim, eles decidem acompanhar o Alex Sinner em um caso, né? É uma história bem engraçada, assim, uma história bem divertida. Você vê os 2 autores interagindo com o Alex Sinner.
né? E obviamente, né, mesmo sendo uma história engraçada, ela tem críticas ao imperialismo norte-americano, ao imperialismo dos Estados Unidos, né? Porque todo o caso aqui que acontece nessa edição, ela envolve poderes como a CIA e o FBI monitorando os seus cidadãos, né, seus cidadãos aí, que fazendo aquele famoso a espionagem interna, né, algo que teoricamente ela é proibida por lei. E também critica como é que eu posso dizer a palavra? Ela critica os Estados Unidos, o intervencionismo, agora sim, falei certo, norte-americano em alguns países. A história, ela fecha de uma maneira muito interessante com um agente norte-americano aqui, ele está embarcando para Portugal, né, para muito provavelmente ajudar na concretização da Revolução dos Cravos em 1974, né, onde a gente teve a derrubada do governo ditatorial que tinha ali em Portugal. Obviamente os Estados Unidos ajudaram Portugal, não porque eles são bonzinhos, mas obviamente porque havia algum interesse do governo Richard Nixon em relação a essa revolução que acabou acontecendo em Portugal. Partimos para Centelhas, uma história muito interessante que trata sobre imigrantes nos Estados Unidos, onde o nosso Alex Sinner, ele é contratado para tentar encontrar uma pessoa desaparecida e ele acaba entrando num caso de edifícios, enfim, de comércios, de prédios, de casas, enfim, que elas elas acabam pegando fogo, né? Tem pessoas que estão botando fogo nesses comércios, enfim, e aí a gente entra numa história que acaba abraçando a questão de como os imigrantes eles sofrem um descaso nos Estados Unidos, principalmente aqui na época que o gibi foi feito, na década de 70, que a gente ainda tem os filhos dos filhos que saíram dos seus países por conta da Segunda Guerra Mundial e acabaram indo parar nos Estados Unidos. Então a gente vê como é que os Estados Unidos eles não ajudaram no caso, né, em nenhum momento esses imigrantes a prosperarem no país, e eles acabam tendo uma vida miserável na dita terra da oportunidade, na dita terra aí da liberdade, né, porque teoricamente algumas famílias elas tinham vidas boas em seus países de origem, mas por conta aí da Segunda Guerra Mundial, enfim, por conta de conflitos onde os Estados Unidos acaba participando, eles são obrigados a irem embora dos seus próprios países e tentarem prosperar aí nos Estados Unidos. Tem uma personagem muito importante que aparece aqui nessa história. Eu ia mostrar um quadro dela e ela acabou de aparecer pelada aqui no quadro. Deixa eu ver se eu acho uma outra imagem aqui menos, enfim, é que é foda que toda vez que ela aparece, ela tá pelada. Que no caso é a Sophie, essa personagem aqui que ela é polonesa, né? E aí a história meio que gira em torno de tudo isso que eu acabei falando aqui. É uma história muito interessante mesmo. Dando prosseguimento a essa questão dos imigrantes dentro dos Estados Unidos, Sampaio e Munhoz eles acabam também criando a história Constâncio, isso, e Manolo, né, que são vizinhos do Alex Sinner. Uma coisa muito interessante também é que à medida que os casos do Alex Sinner eles vão passando, o Alec ele acaba penetrando, ele acaba vivendo, ele acaba vivenciando, conhecendo melhor essa parte dos Estados Unidos que é esquecido pelo próprio país e por sua sociedade. Eu falei antes de pessoas negras, eu acabei falando de imigrantes agora, e de minorias em geral, né? E aqui, uma coisa que é muito interessante é que lentamente
o Alak ele vai meio que criando uma situação que ele vai vivendo apenas com essas pessoas. A história começa com ele morando em um apartamento onde basicamente só moram estrangeiros, só moram latinos, só moram imigrantes de outros países, só moram minorias. Então, assim, é uma coisa que não é propriamente dita no quadrinho, mas é muito legal de você ir percebendo, né? Então, assim, isso é uma coisa que vai sendo reforçado, e principalmente também a questão da sobrevivência dos crimes, né? Eu tinha comentado anteriormente do fato do Alak Sinner ele ser um ex-policial e dele continuar tentando seguir a lei, vamos dizer assim, dos homens brancos, a lei de quem pode, né? E aí, à medida que ele vai vivendo com esses imigrantes, esses estrangeiros, ele vai percebendo que certas leis elas não precisam ser seguidas, né? E isso fica muito claro nessa passagem aqui, quando a sua vizinha está roubando um frango de um supermercado para ela poder sobreviver. O Alak ele acaba presenciando isso, só que dessa vez ele não toma nenhuma atitude. Ele simplesmente deixa a mulher roubar o frango porque ela sabe que ela precisa. Será que isso é um crime? Né? Isso é uma questão de ordem moral que a gente pode ficar aqui discutindo, mas é uma bola que é levantada aqui dentro do gibi, né? Ao ter contato com seus vizinhos, ele também acaba conhecendo Manolo. Manolo é um lutador, ele é um lutador de boxe, que ele só pode ascender na sociedade por meio dos seus punhos. Ele só consegue vencer na vida à base da violência. Outra coisa muito interessante que acaba sendo mostrada aqui também uma coisa que acaba sendo mostrada de maneira... deixa eu pegar aqui, porque eu acho que mostra um exemplo bem legal, assim, que é sutil, né? Uma coisa interessante aqui, ó, principalmente na página 236, em que a gente tem esse cara aqui, ó, utilizando um bottom do Ronald Reagan, né? Ronald Reagan, que é possivelmente um dos presidentes norte-americanos mais conservadores da história do país, que sempre, né, quem conhece a história sabe que ele fez, né, um monte de coisa que acabou destruindo boa parte da sociedade norte-americana por meio do seu conservadorismo e acabou acendendo outros problemas aí muito fortes no país, né? É muito legal isso, né? E o final dessa história, ele é extremamente apoteótico, né? Ele é apoteótico com o Aguirre tendo que resolver uma situação, mas quem resolve, na verdade, é o seu avô, o Constâncio, e a gente acaba descobrindo que o Constâncio, ele lutou contra o general Franco na Espanha, e ele acabou tendo que fugir do país por conta disso, e ele acabou fugindo aí para os Estados Unidos. E o Constâncio, ele acaba morrendo no mesmo dia em que o general Franco morreu. E tem essas duas páginas aqui, ó, maravilhosas do José Munhoz, assim, cara, que é loucura, né? É o fim de um ciclo, né? Morreu o general Franco e aí morreu também um combatente do general Franco. Será que é o fim de um ciclo e o início de outro? Será que é um novo amanhã melhor? Se sim, para quem? Para mim, essa ao lado de White Blues, é uma das melhores histórias que tem aqui dentro do volume Alak Sinner, A Era da Inocência. Em Cidade Sombria, o Alak Sinner, ele acaba deixando de lado para ser investigador e ele resolve virar taxista. E aí, obviamente, que ele não conseguiria escapar dos problemas da vida dele a partir do momento em que ele fornece uma carona para um homem fugindo, um homem latino chamado Jorge, né?
que ele está tentando lutar contra condições subhumanas de trabalho e resolve organizar uma greve, resolve organizar uma união dos trabalhadores, quase que um sindicato, para ter melhores condições trabalhistas. Só que ele rapidamente ele é rechaçado pelos poderosos, né? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos existe um movimento antitrabalhista muito pelas condições melhores trabalhistas que é fortemente rechaçado, né? Porque o que eles querem é que o cara não trabalhe, né? Quer dizer, que só apenas trabalhe e não tenha nenhum direito, né? Que é uma coisa que eles meio que conseguiram concretizar aí com a questão do neoliberalismo, né? Essa história, o Cidade Sombria, ela é muito importante, porque a gente tem a introdução de uma personagem chamada Enfer, para ser muito sincero, eu não sei como é que se pronuncia, que é a mulher que ela mudaria a vida do Alexander para sempre, né? E aí o final, ele é um final bem poderoso, aqui depois da resolução, né, do caso, aí a Enfer, ela chega e ela fala que ela não consegue ficar com a Alexander, né? Porque ele tem uma tristeza muito grande dentro de si. E aí a gente chega numa discussão filosófica que será que a tristeza que ele tem dentro de si é porque ele está abrindo os olhos para tudo o que há de ruim dentro da sociedade norte-americana, ou porque ele está envelhecendo, os Estados Unidos estão cansando, estão vencendo ele. A sociedade capitalista tá vencendo ele, né? É uma discussão boa, né? A gente tem lembranças a gente acaba descobrindo um pouquinho do passado do Alak, né? É uma história bem interessante, assim, mas é uma história menor. Ela acaba sendo menor aqui dentro do volume número 1, onde a gente tem a história final, encontros e reencontros, né? O Alak, ele é interessante que a história ela meio que começa a passar os anos, né? O Alexander, a gente percebe que ele está envelhecendo, ele está ficando um cara um pouco mais sentimental, e aí ele resolve visitar o pai dele. Ele tem ali alguns problemas, né? Junto ao seu pai, né? E durante essa crise de idade, de até identidade, ele acaba indo parar numa festa de figurões norte-americanos, e aí ele também resolve ir numa despedida de solteiro do seu único amigo, Nick Martinez, né, que a gente acaba descobrindo aqui no gibi ao longo do tempo. E aí ele reencontra, né, a Enfer, e ele descobre que ele tem uma filha, que ele não sabia que ele tinha, né? Então, assim, isso acaba mudando completamente toda a vida dele, né? Ele passa a reavaliar toda a vida dele. E aí tem uma sequência, galera, aqui muito foda, que tem um policial, na verdade, não é nem um ex-policial, que ele se chama Radmacher, que é esse xarope aqui. E aí ele resolve ir atrás do Alexander porque ele quer matar ele. Ele tá cansado dele, tretas do passado. E aí a gente tem uma sequência espetacular aqui, que é o Radmacher tentando matar o Alexander, e ao mesmo tempo a gente tem também toda a vida dentro do prédio do Alak ela acontecendo, né? A gente tem um homem morrendo, a gente tem o nascimento de uma vida, a gente tem um homem que está prestes a matar a sua esposa, e a gente também tem aqui a violência policial, principalmente contra pessoas negras, quando o Radmacher ele assassina uma criança negra aqui, né, mais um sinal da brutalidade policial, principalmente contra minorias. E aí a gente tem também uma outra sequência que eu achei muito interessante aqui, que é a seguinte: o Alexander, né, ele descobre que ele tem uma filha, e aí ele compra um presente
para a filha dele, no caso, é uma criança negra, né? Porque a Enfer, ela é uma mulher negra, e aí a filhinha deles, a Cheryl, eu não sei falar, a Cherry, sei lá, vamos chamar de Cherry, ela é uma criança negra. E é muito interessante que o Alex Sinner, ele acaba comprando uma boneca branca para criança. E a tia da criança, ela acaba reclamando disso, falando que ela é uma criança negra, ela não pode ter... Opa, peraí que a Siri resolveu ativar. E aí a tia fala, cara, você não tem noção, né, que assim, a sua filha ela é uma criança preta, ela precisa ter brinquedos, precisa ter, enfim, essas coisas relacionadas ao universo negro para ela ter um senso de identidade e de identificação. E é muito interessante que, assim, essa história, rapaziada, ela saiu em 1982. Em 1982. Então, assim, isso é uma questão que ela se tornou muito forte atualmente, mas é uma questão que o Carlos Sampaio e o José Munhoz, eles trouxeram à tona em 1982. Uma coisa que me deixou muito surpreso mesmo, né? Uma coisa que eu achei assim, eu li e falei, caralho, né, velho? Tipo, porra, que loucura. Então, assim, isso aqui é eu falando todo o volume número 1. E olha só a quantidade de assuntos que a gente acabou abordando aqui. É um gibi extremamente complexo. Assim, e quando eu digo complexo, não é que a complexidade no sentido dela ser difícil de entender o que está acontecendo aqui, né? Tipo assim, sei lá, eu não entendi o que o Grant Morrison quis dizer aqui nesse gibi. Ele é um gibi complexo porque ele apresenta uma série de situações, uma série de nuances que cabe ao leitor ele ir percebendo tanto essa evolução do Alex Sinner como pessoa, como também a involução da sociedade norte-americana em diversos aspectos. A gente falou sobre minoria, a gente falou sobre um monte de coisa. Aqui falamos sobre latino, falamos sobre negro, falamos sobre pessoa gay, falamos sobre, sabe, um monte de coisa. E esse gibi aqui, rapaziada, estava sendo publicado na década de 70, 80, né? Foi evoluindo. E você vai lendo e você fala, porra, meu, isso aí são questões que os caras estavam trabalhando nessa época e que ainda são questões caras para a sociedade atual onde a gente está vivendo. E aí, gente, essas questões também elas ainda continuam sendo abordadas e elas acabam entrando de uma maneira, acho que até um pouco mais complexas ou não, né? Aí, aqui no volume número 2, que é a Era do Desencanto, que é engraçado nomear esse volume aqui como a Era da Inocência, porque eu acho que a inocência ela foi pro caralho na terceira história do gibi, né? Depois da terceira história, assim, a inocência já se foi, e a Era do Desencanto, a dita Era do Desencanto, ela é apenas uma consequência do que foi sendo construída ao longo do tempo. Acho que o Desencanto ele já tinha rolado no volume número 1. Eu acho que é só um nome, né? Só estou discutindo aqui nomes porque alguém pode falar, nossa, né? Não sei o quê. E aí, a gente tem uma história aqui que ela abre, em que eu particularmente, eu não achei essa história tão bacana. Mas ela é uma história muito interessante. É uma história chamada Nicarágua, né? É a história mais política que o Alex Sinner tem, né? Porque assim, o Carlos Sampaio e o José Munhoz, eles criticam duramente a pesada interferência do governo Reagan na Nicarágua, que por meio do financiamento de milícias contra-revolucionárias para tentar derrubar o governo de esquerda que então estava no poder. Lembra dos sandinistas? Lembra de tantas outras questões? Então assim, eu já tinha citado a questão do Ronald Reagan, que ele tinha enfrentado meu Deus, esqueci o nome do presidente anterior, antes do Reagan, deixa eu ver se eu consigo, eu fiz uma anotação aqui, eu não anotei, aqui eu esqueci o nome do cara, enfim, é o presidente antes do Reagan, e aí os Estados Unidos ele foi avançando essa onda conservadora, e essa onda principalmente que os Estados Unidos, mais do que nunca, ele poderia meter o bedelho
aonde ele não é chamado apenas pelos interesses norte-americanos. Isso está sendo reavivado mais do que nunca, não que isso tenha diminuído, mas isso está sendo ainda mais potente agora nessa era do Donald Trump em que a gente está vivendo, né? Então, assim, o Sampaio e o Munhoz, eles pegam a situação que estava então acontecendo na Nicarágua e a forte intervenção norte-americana, assim, de maneira escancarada, né? Que os caras estavam financiando contra-revolucionários para derrubar a revolução de esquerda que aconteceu, na verdade, anteriormente ali na Nicarágua, né? Tanto é que até o traço do José Munhoz, ele acaba mudando aqui, aonde o uso dos tons de preto, eles são ainda mais fortes aqui, ó. Eu acho que isso fica meio claro em diversas páginas. Vou pegar esse quadro aqui como esse exemplo, e os dois autores, eles ainda voltam a tocar na questão da espionagem nos seus próprios cidadãos, né, norte-americanos, quando o Alaxiner, ele acaba se envolvendo com representantes do governo da Nicarágua que estão nos Estados Unidos, e ele passa a sofrer uma vigilância constante do seu próprio país, né? Eu não sou muito fã dessa história, que nem eu falei, assim, em alguns pontos essa história ela acaba até ficando um pouco confusa, né, assim, mas ela é uma história poderosa, é uma história importante, né? O avanço conservador no mundo, ele estava muito forte ali na década de 80, né? Os Estados Unidos, eles poderiam fazer o que eles bem entendessem, espionar e pressionar os seus cidadãos ali, enfim. E também essa história, ela marca um ponto de virada dentro do universo do Alaxiner, que é o seguinte: toda vez que o Alaxiner, ele era publicado na revista onde ele saía originalmente, que se chamava A Suivre, eu não sei falar, gente, é francês, é um A craseado, aí S-U-I-V-R-E, a Suivre, sei lá, eu não sei falar. Essa história, ela marca um ponto de encerramento dentro do Alaxiner, dentro da própria revista, que foi o seguinte: os editores, e querendo ou não, até certo ponto os leitores, eles ficaram cansados do tom extremamente político das histórias e pediram para a dupla de autores darem um tempo nesse tipo de trama, né? Isso fica ainda mais reforçado porque, assim, até essa história, qualquer gibi, né, qualquer trama nova do Alaxiner que era publicado na revista, ela tinha um grande destaque. Tinham dossiês dos personagens, uma análise do Alaxiner, do seu universo, tinham entrevistas com a dupla de autores, e depois dessa história, isso nunca mais aconteceu dentro da própria revista. Então, assim, é uma coisa muito interessante que até essa onda de conservadorismo que os próprios autores, eles estavam criticando dentro da revista na sociedade norte-americana, ela acabou atingindo ali a ideia da galera da França, né? Então, assim, é muito interessante você perceber isso, e isso fica ainda muito mais claro nas histórias seguintes aqui do personagem, que é quando o nosso Alaxiner, ele parte numa jornada ao interior dos Estados Unidos, nessa história norte-americanos aqui, onde a gente tem uma mudança completamente de ambiente, até do tom das histórias, onde do nada o Alaxiner, ele passa a viajar pelo interior dos Estados Unidos, que é o dito coração do país, né? E ele precisa lidar e muito com a ignorância humana, e principalmente a ignorância norte-americana. A gente acaba descobrindo que essa viagem, ela tem um propósito, né? Isso vai ficando um pouco mais claro. E aí a gente tem uma história aqui chamada Por Uns Desenhos. Essa história é uma história fantástica, porque você precisa saber o contexto por trás dela, e essa é uma história interessantíssima que eu pretendo abordar num vídeo futuro aqui do canal,
porque ela envolve o José Munhoz e o artista Kate Giffen, né, o homem que fez a Liguinha, o homem que fez a Aniquilação e fez outras coisas, porque é uma crítica pesadíssima do José Munhoz para cima do Kate Giffen. Então eu vou acabar pulando a análise aqui dessa história dentro desse vídeo aqui, porque eu quero falar dela a par depois, né? A gente também tem aqui numa outra história, né, à medida que o Alak Sinner vai viajando pelo interior dos Estados Unidos, a gente tem Reféns, que é uma história que ela se passa durante a Guerra do Golfo, né? Já, olha o salto que a gente acabou tendo de histórias aqui, onde o Alak, dentro de um ônibus, ele acaba ouvindo a história de uma família que ela está para enterrar a vida de um parente que acabou falecendo nesse conflito. E a partir dele ouvindo essa história, ele passa a relembrar a infância dele, onde ele, no período da Segunda Guerra Mundial, ele tinha um vizinho que era um nipo-americano, né? E a gente sabe que durante esse período da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, os japoneses, né, os nipo-americanos, eles foram duramente perseguidos dentro do país e inclusive irem parar em campos de concentração dentro dos Estados Unidos. Loucura, né? A gente esquece que os Estados Unidos fizeram isso, né? E também tem uma crítica pesada, que não apenas a isso, né, também uma crítica a uma guerra econômica que acabou envolvendo Brasil, né, Estados Unidos e Japão ali na época, e que também acabou acontecendo aqui durante a Guerra do Golfo entre os Estados Unidos, o Iraque e o Kuwait, né, o Kuwait aí. Lembra da Sophie, que eu citei aqui anteriormente? Ela volta a aparecer em O Fim de uma Jornada, uma história que a gente acaba descobrindo que toda essa viagem pelo interior dos Estados Unidos que o Alak estava fazendo era porque ele estava indo ao encontro da Sophie, a personagem que apareceu ali em Centelhas, que eu falei anteriormente, e que ela era aquela imigrante polonesa que não tinha nada na vida, né? Foi retirado dela. E paralela a essa história da Sophie, ao reencontro da Sophie, a gente também acaba conhecendo a história do Sr. Milani, que é esse homem aqui. Deixa eu ver se eu tô mostrando certinho aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá vendo o Sr. Milani? O Sr. Milani, que tem um passado muito trágico, né? Um passado muito trágico, aí que infelizmente acabou tomando conta da vida dele. E aí, gente, a gente tem uma história que para mim é a melhor da edição, que se chama Histórias Privadas. É uma história fantástica porque assim a gente acaba tendo mais um pequeno salto de tempo aqui, porque assim passou, eu falei da guerra do Vietnã, eu falei da eleição do Reagan, eu falei da guerra do Golfo, e aí a gente acaba indo parar na era Rudolph Giuliani, o prefeito de Nova York, que é uma época que ficou conhecida como a época da tolerância zero em Nova York. Como é que a história começa? A filha do Alak Sinner, que agora já é uma mulher adulta, ela é suspeita de assassinato de um homem importante. O Alak, ele acaba saindo do interior, né, dos Estados Unidos para voltar a Nova York, e esse tempo em que ele ficou afastado mostra uma Nova York muito mais violenta e diferente da Nova York que ele conhece. O que é a tolerância zero? A tolerância zero, ela foi um modelo de combate ao crime que o Giuliani acabou introduzindo na cidade de Nova York, que ele é basicamente como um modelo de repressão inflexível a crimes menores, como, por exemplo, você não pagar uma passagem de metrô ou de ônibus, enfim, de transporte público, e, inclusive, até, por exemplo, como se você estivesse bebendo na rua, né? Como é que isso funcionou, no caso? A taxa de crime em Nova York estava muito alta. Com essa tática da tolerância zero, qualquer crime menor, ele era duramente repreendido para que, teoricamente, os crimes maiores não fossem cometidos, porque os bandidos, teoricamente, eles vão falar assim, nossa, olha como a polícia ela está trabalhando, esses caras não estão de brincadeira, então não vamos cometer crimes.
Esse período ele foi conhecido também como um período de brutalidade e violência da polícia de cuidar dos casos que ficou muito fora do comum. Isso fica ainda mais claro aqui no caso da filha do Alaxiner, em que ela foi julgada e condenada mesmo sem ter provas, porque o fato de simplesmente ela ser uma mulher negra já tornou ela suspeita, culpada e condenada por esse crime, né? A trama, além de ela trabalhar essa política da polícia do Giuliani, ela ainda fala sobre o tráfico humano de latinos, né? Por meio de poderosos, em mais uma crítica a essa política da tolerância zero. Por quê? Porque o problema desse modelo, né, de combate ao crime é tratar questões sociais pelo enfoque da segurança. Porque assim, há uma redução de crimes e contravenções, né, que elas acabam sendo cometidas, que nem eu citei anteriormente, por segmentos, vamos dizer assim, sociais desfavoráveis, por pessoas de classes mais baixas, por pessoas de classes sociais menores, mas, né, ele não é efetivo para o combate de crimes maiores, crimes de corrupção, crimes de tráfico humano, entre tantos outros, que eles são cometidos por pessoas de classes sociais maiores, né? Por exemplo, assim, a filha do Alaxiner, ela foi presa, mas por que ela matou aquele cara? Quem era aquele cara que morreu? A gente acaba descobrindo que ele era um homem que traficava pessoas de países latinos para serem escravos dele em condições, obviamente, subhumanas de trabalho. É uma coisa incrível, é uma coisa incrível. Então, assim, o caso, ele acaba sendo resolvido aqui e ele também ainda sobra um tempo para o Alaxiner ele tentar, como é que fala? Ele tentar resolver um caso de um desaparecimento da irmã dele, a Toni, que só apareceu lá na primeira história, em que ela está morando na Europa. Ela sumiu, ela está na França, ela acaba sumindo, e aí isso atrai a atenção do Alaxiner, né, que parou de receber cartas, parou de receber contatos da sua irmã, e ele viaja para a França para tentar encontrar ela. Eu acho que esse final de história, aqui nessa trama da Toni, no caso, ela serve para reforçar ainda mais a importância do papel feminino na vida do Alaxiner, porque assim, a gente tem aqui a Enfer, que mudou completamente a vida dele, a Cheryl, eu não sei falar esse nome, gente, a Cheryl, que é a filha dele, que acaba mudando completamente a sua visão de mundo e como ele deve viver nele, que acaba acontecendo, né? A gente tem a figura da Sophie, que anteriormente já tinha mudado toda a vida dele, e agora a gente tem a volta da Toni, a sua irmã, que traz de volta, reforça o laço familiar que tanto fez falta do Alaxiner. Histórias Privadas é disparada a melhor história aqui dessa edição, dessa segunda edição. É uma história muito boa, né? A gente tem o traço extremamente estilizado aqui do José Munhoz aqui, né? É muito interessante você acompanhar o traço dele aqui de Nicarágua em diante, para você ver como é que o traço dele mudou em comparação com o volume anterior. E para fechar o gibi na história mais longa, a gente tem aqui o caso Estados Unidos, que reúne tudo aquilo que é a sociedade tipicamente norte-americana. A gente tem a espionagem, novamente, né, um tema muito caro ao Sampaio e ao Munhoz, a espionagem interna. A gente tem a máfia italiana e o financiamento de células terroristas ao redor do planeta Terra, que invariavelmente vão acabar se virando contra os Estados Unidos. É uma história que a dupla de autores, eles conseguem reunir tudo isso para fechar no 11 de setembro. É uma trama bem interessante, ele acaba sendo o último caso da vida do Alaxiner, e ele é um grande passeio pela mitologia da vida do herói, né? E o gibi, ele acaba até de uma maneira agridoce para o Alaxiner,
mais terrível para o mundo que a gente acaba vivendo, né? Ele vai lá, ele tenta resolver o caso, né? Ele saca que tem várias pessoas perseguindo ele, etc. E aí o Gibi, ele acaba com uma dupla de poderosos, de uma agência, né, que pode ser o FBI, a CIA ou qualquer outro poder norte-americano, que eles resolvem perseguir. Eles resolvem ver, na verdade, se o Alex Sinner ele está se comportando, né? Porque aqui nessa história, inclusive, a filha do Alex Sinner, ela tem um neto, né? Ela tem um neto, não, ela tem um filho e, consequentemente, o Alex Sinner ele tem um neto. Né? Então, assim, o Alex Sinner ele chegou na casa dos 60, 65 anos, enfim, né? A idade da aposentadoria, e aí ele acaba meio que... Olha, esse mundo do qual eu vivi, ele não me pertence mais. Só que esse mundo, ele continua rodando. Não é porque o Alex Sinner saiu dessa parada que acabou, né? Que a espionagem, que a trambicagem, que a pilantragem, enfim, do governo, dos poderosos que governam os Estados Unidos, ela vai deixar de existir. Né? Então é muito interessante porque o Gibi acaba com esses ricos e poderosos falando, né, aonde que é que eles irão agir nos próximos anos, né? Que guerra que a gente vai causar? Os Estados Unidos passou durante anos financiando Osama Bin Laden e tantos outros terroristas, dito terroristas, para atrapalhar a vida de outros países aonde os Estados Unidos eles pudessem se dar bem. A partir do momento em que a Al-Qaeda ela se vira contra o próprio Estados Unidos, eles passam a lidar com um demônio que eles próprios criaram, um demônio financeiro, né? Porque tudo que envolve os Estados Unidos envolve um interesse financeiro. E aí, aí tem uma sequência aqui, e aí eles chegam e falam, né? Segurança não responde. Teoria da segurança é o investimento do presente e do futuro. Enquanto Bin Ladens e companhias existirão para sempre. Nós os criamos para que sejam indestrutíveis, mais fortes que 2 edifícios, mais forte ainda que qualquer emblema ou símbolo. Ah, meu caro amigo, depois dos Estados Unidos não haverá mais nada, só o medo. Não é? Por quê? Porque os Estados Unidos ele vai destruir o mundo, né? Isso é meio óbvio, ainda mais com essa coisa. E aí o Gibi, ele acaba com um quadro muito interessante, né? Esses 2 homens, eles falam assim, olha ali que inocente, tão pueril quanto o neto, o sal da terra. E essa dupla de homens, eles começam a rir da dita inocência. E é interessante, né, vamos dizer assim, essa inocência, porque a era do desencanto do Alex Sinner, ela acaba acabando, e ele volta para a era da inocência, mas assim, a inocência ela já se foi perdida há muito tempo. Na verdade, o Alex Sinner, no final dessa história, ele acaba entrando na era da ignorância. Na era da ignorância, porque ele, numa ignorância, como é que eu posso dizer? Uma ignorância própria, onde ele opta por entrar nesse mundo para que ele possa poder viver, enfim, em paz a vida dele, assim como um bom cidadão norte-americano tradicional. O ciclo da vida dele acaba sendo fechada aqui nessa história. Foda, né? Foda isso, né? A gente acompanhou todo aqui, vamos dizer assim, o nascimento e a morte do Alex Sinner aqui como pessoa. É fantástico, né? Pô, gente, galera, esse gibi é muito foda. Papo sério, esse gibi é muito foda. E aí a gente tem outras 2 histórias aqui, uma chamada Onde está Alak, onde tem o depoimento de diversas pessoas que passaram pelo Gibi aqui ao longo dos anos, onde elas dão depoimentos sobre a figura do Alex Sinner, onde a gente tem uma variedade de traços do José Munhoz, que é muito legal aqui de você acompanhar. Olha que arte bonita que ele fez aqui, ó. Né? Legal pra caralho isso aqui. Rapaz, esse vídeo tá dando 1 hora aqui, mas é porque esse gibi ele me pegou muito, gente. Ele me pegou muito mesmo. E aí, para encerrar de vez o gibi, a gente tem uma história curta que eu tô tentando achar aqui. Cadê? Que é a Alex Sinner, né?
que é uma história especial que a dupla de autores eles acabaram fazendo durante o período da pandemia. É uma historinha bobinha, uma historinha de 2 páginas, não tem nada demais aí. E aí, rapaziada, é o seguinte, eu quero comentar das 2 edições aqui da Pipoca Nanquim. E eu quero fazer uma crítica. Eu quero fazer uma crítica séria aqui a Pipoca Nanquim, porque assim, à primeira vista, essas 2 edições aqui, elas são bonitas. Ó, edição encapadura, bonitona, né? A lombada, combina, né? Fica bonito na estante, etc. Só que é o seguinte, essa edição aqui, que a Pipoca Nanquim fez, ela foi baseada na edição da Casterman, que é uma editora francesa, uma gigante, né, da França, e toda a edição ela é construída com base aí na edição francesa, né? E por que eu estou falando isso? Porque assim, a gente tem aqui, tanto na introdução do gibi, quanto no encerramento, seja nas 2 edições, a gente tem aqui uma introdução que ela é 100% francesa. A gente tem uma entrevista aqui teoricamente não, né? A gente tem um relato da vida do Carlos Sampaio, feito por um cara chamado Erwin de Jasse. Eu tô falando de um jeito português, tá, gente? Obviamente a pronúncia do nome dele não é assim. E aí a gente tem aqui uma ficha de quem é o Carlos Sampaio, né? De como foi que ele começou, etc, piriri, pororó. E aqui no final da edição a gente tem uma entrevista que teoricamente, ela foi feita pelo Erwin aí. E a gente tem uma entrevista com o artista Oscar Zarat, que é esse cara aqui, bem jovem aqui na época, com 19 anos, ao lado do Carlos Sampaio, e tem uma entrevista com esse cara, e onde ele sai falando, o Carlos Sampaio era isso, era aquilo, olha como era a nossa vida, etc, etc. E aí, gente, a minha crítica é o seguinte, não há nenhuma contextualização, não há nenhum trabalho editorial por parte da Pipoca Nanquim de fazer um trabalho brasileiro. Quem são esses caras? Porque assim, isso aqui tudo está inserido dentro do contexto do universo europeu e principalmente do universo francês de gibi. Não há um trabalho editorial em que a gente tem aqui um trabalho brasileiro, né? Falar, porra, ó, aí a gente tem aqui a volta na edição número 2 do Erwin de Jasse. De novo, quem é esse cara? Eu não sei quem é esse cara. Por que ele entrevistou o Oscar Zarat? Quem é o Oscar Zarat? Eu sei quem é, mas será que a pessoa tem obrigação de saber quem é esse artista? Qual que... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faltou um complemento, faltou um trabalho editorial. Falar, meu, ó, o De Jasse, né, o Erwin é tal, esse aqui é o Oscar Zarat, tal, tentar contextualizar o leitor. E aí, de novo, na edição número 2, isso acaba sendo piorado, porque a gente tem toda uma história aqui relacionada a fichas, a etc., que saíram na revista aqui, que eu não sei falar o nome, a Suivre, vamos falar Suivre, né? Em que, aonde foi que elas saíram? Em qual época que saíram? Aqui tá falando que é da história da Nicarágua, né? Que eu citei aqui, que marca um ponto final. Né? Aí tem aqui quando nos conhecemos, quando nos reconhecemos, falando da dupla de autores. Tem aqui o homem, a mulher, a multidão. Tem uma ficha. E aí tem um texto que ele vai sendo cortado aqui no meio dessas fichas, que eu não tenho a mínima ideia de quem foi que escreveu essa porra. Eu não sei se foi o Erwin, não sei se foi um escritor fantasma, eu não sei. E aí ele começa a falar, olha, né, a revista, olha como o Tardi, né, o Tardi ajudou aqui nessa, como é que fala? Nos caras para ser publicado na França. Mas quem é esse cara? Tá ligado? Tipo assim, tudo aqui, ela gira em torno dessa questão de ser na França, né? Toda a publicação. Aí aqui no final, agora que eu me toquei, né? Quem escreve o texto é o Erwin de Jasse. Mas quem é esse filho da puta? Eu não sei, né?
E aí a gente tem aqui também, no final, né, uma foto dos autores já um pouco idosos, etc. Então, assim, gente, isso aqui é uma edição que, obviamente, para dentro do círculo do consumidor francês de quadrinho, ele faz total sentido. Ele faz total sentido. Só que para o consumidor brasileiro, tudo que tá aqui, isso aqui é um bagulho que ele tá jogado. Ele tá jogado. Isso é uma coisa que me incomodou bastante. E também eu queria comentar de outra coisa, assim, porque o gibi, ele é cheio de... Como é que eu posso falar aqui? Ele é cheio de texto em inglês, de piadas, de falas de pessoas fora do quadro, vamos dizer assim, de pessoas que não estão participando ativamente da história, mas que tem falas. E aí, por exemplo, assim, ó, tem aqui uma música que está sendo cantada em inglês. Não tem tradução dessa música. Quem canta, o que que é, do que se trata, eu sei ler inglês. Eu sei, eu entendi o que está sendo falado aqui, né? Mas e pro leitor que não é? E aí na mesma página, a gente tem uma fala aqui sendo dita em espanhol e ela é traduzida. O que é engraçado, né? Porque o gibi, assim, ele passa o gibi inteiro criticando o imperialismo norte-americano, né? Que, americano é coisa de americano, né? Tipo assim, a gente não precisa saber outra língua. Aí o que tá escrito em inglês não é traduzido. E o que tá escrito em espanhol, que é uma língua, vamos dizer assim, até mais fácil pra gente entender, é uma língua dita menor, os caras traduzem. Eu não entendi isso, eu não entendi. Tem muita coisa que eles não traduziram aqui, disso que eu falei, dessa questão de texto, de coisas que são ditas, sabe? Eu contextualizei vocês aqui nesse vídeo na questão do Reagan e tantas outras que poderia ter um trabalho editorial legal aqui. Ó, por exemplo, tá rolando uma música aqui, ó, Things Go Wrong ou Little Love. Não tem tradução. Não tem tradução. Tipo assim, o bagulho tá em inglês, se vira. Parece o gibi da Panini, que tem extra em inglês e o leitor se vira. Então, assim, é um bagulho que me incomodou muito aqui. Eles só traduziram o que está escrito em espanhol, não sei porquê, né? Os bagulhos que estão escritos em inglês, eu tô aqui, ó, por exemplo, tá aqui um trecho, John Lennon killed, John Lennon foi assassinado, e aí tem um outro cara aqui, ó, falando, ó, em inglês, e não tem tradução. Então, assim, uma coisa que me deixou um pouco decepcionado, que assim, não adianta nada você fazer uma edição bonita dessa e você não construir, não ter um trabalho editorial brasileiro aqui dentro da edição, tá certo? Eu acho que isso é um ponto muito fraco, e para não ser um hater da Pipoca e Nanquim, esse é um trabalho que eles fizeram aqui, por exemplo, em Terror no Inferno Verde, onde a gente tem uma introdução de autores, onde a gente tem aqui os editores, né, deixando uma introdução, onde a gente tem aqui uma contextualização, por exemplo, de quem é o Flávio Colan, né? A gente tem aqui mostrando, ó, pô, essa é a carreira do cara, o que foi que aconteceu. Quem escreveu aqui foi o Francisco Ucha, identificado quem é Francisco Ucha, falando, ó, esse cara é isso, assado, né? Aí aqui no final da edição a gente tem também diversos outros textos aqui do Ivan Freitas, por exemplo, a gente tem texto do Franco de Rosa, né? Temos texto do Jefferson Costa, temos um texto da filha do Flávio Colan e do filho também. Então, assim, se houve um trabalho editorial aqui para Terror no Inferno Verde do nosso glorioso Flávio Colan, que é da própria editora, por que não houve um trabalho editorial brasileiro aqui em Alaxina? Um gibi que ele poderia se sair muito mais interessante para o leitor se houvesse um trabalho editorial em cima. Nem todos são Rogério de Campos, né, da Veneta, que escreve introduções incríveis, contextualizando ali os personagens, a revista, enfim, que ele está escrevendo. Esse prefácio que o Rogério de Campos escreveu
aqui para a edição do Han Xerox na época na Conrad, e que posteriormente a Comic Zone também publicou, né, o mesmo prefácio, é um exemplo claro disso aí que eu tô falando. Então é isso, gente. Essa foi a minha análise de Alaxiner, um gibi que mesmo com esse trabalho editorial aí preguiçoso da Pipoca e Nanquim, é um gibi que eu definitivamente recomendo vocês acompanharem. Esse vídeo tem 1 hora, rapaz. Vocês estão vendo? Eu fiquei 1 hora falando de Alaxiner. Esse gibi é muito foda, tá certo? Comprem, recomendo fortemente. Não vou editar porra nenhuma desse gibi, desse vídeo, quer dizer, vai ficar desse jeito aqui. Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, vamos debater o que você achou do gibi, se você leu, se eu te convenci a ler. Vamos falar do serviço editorial do Pipoca e Nanquim. E é isso, rapaziada. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!